túnica de José e mancharam o sangue. Senta adorando o nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós estamos aqui nessa noite mediante a uma palavra que eu costumo dizer que liberta, transforma, cura, sara e leva o homem e a mulher ao céu de luz. Poderosa é esta palavra. Eu creio que todos aqui já ouviram falar acerca deste jovem por nome José. Sabemos que Deus, com mão forte e com mão poderosa, levanta Jacó na face da terra e lhe entrega alguns filhos. E dentre estes filhos, a Bíblia diz que nasce José. Sabemos que José é o filho da velhice, sabemos que José é o filho da mulher amada de Jacó. Verdade é que José é o caçula, e a Bíblia diz que nesse cenário Jacó amava mais a José do que os demais filhos. O que eu acho interessante que José está em um cenário de crescimento físico, crescimento em conhecimento. A Bíblia diz que ele tinha 17 anos. No meio e entre os seus irmãos, a Bíblia diz que José, ele se destacava, era alguém que honrava o seu pai. A primeira verdade que eu aprendo é que José, ele não vai crescer como os demais irmãos. Perceba que tudo que um fazia, o outro aceitava, concordava e andava em um mesmo pensamento. De repente a Bíblia diz que se levanta José, que vai contra tudo aquilo que os seus irmãos faziam. Verdade é que a Bíblia é categórica em dizer que ele trazia uma má fama, uma má notícia dos seus irmãos. O que eu aprendo aqui é que José não concordava com aquilo que os seus irmãos estavam fazendo. A primeira verdade para os jovens nesta noite é que você não é como todo mundo. Quem sabe nesta época de carnaval alguém disse: eu vou pular carnaval, eu vou para as maiores festas do que está acontecendo. Mas Deus te chamou para estar no centro da sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de jovens que decidiu abrir mão das coisas do mundo e decidiram estar na presença de Deus, adorando e exaltando e glorificando o nome do Senhor. A primeira verdade é que você não é como todo mundo. A Bíblia diz que José, ele trazia uma má fama dos seus irmãos. Por isso Jacó amava a José. Por quê? Porque José era alguém de confiança. José era alguém verdadeiro. José era alguém que amava ao Senhor. E é nesse cenário aqui que a Bíblia diz que Jacó, ele vai preparar uma túnica. E a Bíblia diz que era uma túnica talá, ou uma túnica de várias cores. Sabe o que eu acho interessante? Que esta túnica aqui, só quem usava naquela época era reis e príncipes. José agora recebe uma túnica. Alguns pregadores intitulam essa túnica como a túnica do destaque. Perceba que aonde José agora vai passar com esta túnica, ele vai chamar a atenção. A primeira verdade que eu aprendo acerca da túnica é o que ela significava. Se esta túnica era apenas usada por reis e por príncipe, Jacó já estava lançando algo profético sobre a vida de José, dizendo
mais ou menos assim: meu filho, você não foi chamado para ser qualquer coisa, mas tu será algo grande na presença de Deus. Eu vou profetizar, eu estou pregando para alguém aqui nesta noite que Deus chamou para ser algo grande na sua presença. Quem sabe alguém está olhando, não está entendendo. Quem sabe alguém está olhando e está dizendo: não vai chegar a lugar nenhum, não tem capacidade para sentar sobre a cadeira. Mas o grandão está na casa e está dizendo: eu estou colocando uma túnica sobre a tua vida. Pastor Daniel, que túnica é esta? A túnica do destaque. Ele está presente nesta reunião e está dizendo: receba esta túnica aqui nessa. Me ajuda a pregar. Olhe para alguém que está do teu lado. Nesta noite, Deus está te dando a túnica do destaque. Perceba que José está em um cenário entre os irmãos e recebe uma túnica. E a Bíblia diz que por causa desta túnica, os seus irmãos não poderiam falar com ele amigável. Eles estão olhando para a túnica e eles não podem já falar com José amigável. Por quê, pastor? Por causa daquilo que o seu pai lhe entregou. Perceba que a túnica está gerando inveja. Perceba que a túnica está gerando ciúme. Perceba que a túnica do destaque sobre a vida de José está incomodando os demais irmãos. Eita glória, eu vou liberar uma palavra aqui, irmão, porque tem gente que está dizendo assim: eu não consigo mais tanta luta, tanta prova, tanta perseguição, tanta calúnia. A pergunta é: por que tu decidiu vestir a túnica do destaque? Eu sinto muito, irmão, toda pessoa que tem chamada, toda pessoa que tem ministério, toda pessoa que tem vocação na presença de Deus, ela vai ser apontada, ela vai ser caluniada, ela vai ser invejada. Mas o grandão está na casa e está falando ao coração de alguém: permaneça no lugar que eu te coloquei, diz o Senhor dos Exércitos. Perceba que por causa da túnica, algo está acontecendo dentro daquela família. Sabe qual é o problema? Que quem está com inveja não é alguém de fora, mas a Bíblia diz que quem está com inveja é alguém de dentro. Quem está com ciúme não é alguém de longe, mas quem está com ciúme é alguém de dentro. A Bíblia diz que nesse cenário José ainda inventa de ter sonhos. E a Bíblia diz que os sonhos que José tem é algo extraordinário. Ele sonha alguns molhos, eles atando molhos, e de repente os molhos dos vossos irmãos se curvam diante do seu molho. Quando ele relata este sonho, a Bíblia diz que eles começam a indagar e perguntar: por acaso iremos todos nós se curvar diante de você? A Bíblia diz que quando José conta aquele sonho, os seus irmãos ficam irados. Aí a Bíblia diz que José tem mais um sonho, e neste sonho agora ele contempla a lua, as estrelas se curvando diante dele, simbolizando que o pai, que a mãe, que todos os irmãos iriam se curvar. Quando ele relata o sonho, a Bíblia diz que eles ficam irados. Porque tem gente, irmãos, que quando você revela o seu sonho, o seu desejo, a sua vontade, ele analisa o cenário da sua vida e diz: não, está sonhando alto demais. Não, pelo amor de Deus, alguém acorda esse irmão, porque ele está sonhando alto demais. Mas à luz da Bíblia Sagrada eu entendo, irmão, que aquilo que eu estou sonhando, aquilo que tu está sonhando é pequeno demais para aquilo que Deus vai fazer. Eu vou profetizar na vida só de quem pega. O grandão está na casa e está dizendo: pode continuar sonhando, mas a única coisa que eu quero que você entenda é que o que eu tenho para você é maior, o que eu tenho para você é melhor. Ele está
presente nesta reunião e está dizendo: eu sou Deus que realiza os sonhos. Você pode profetizar na vida de alguém que está lá, diga: fica tranquilo, porque o Deus que você serve é um Deus que realiza sonhos. José está sonhando. A Bíblia diz que os irmãos de José foram apacentar o rebanho de Jacó. Jacó olha de José, vai lá ver. José era uma espécie de encarregado, com 17 anos. A Bíblia diz que José vai ver o comportamento dos seus irmãos. Quando ele via que tinha alguma coisa errada, ele chegava e dizia: pai, ó, está tudo errado. A Bíblia diz que José vai. Enquanto José está indo, de longe eles os avistaram. E quando eles o avistaram, o texto diz que eles projetaram algo para tirar a vida de José. Perceba que José está com o coração aberto, porque sabe que eles são os seus irmãos. De contrapartida, os seus irmãos estão projetando a sua morte. A Bíblia diz que de longe eles estão analisando e vendo José se aproximando. Eles fazem uma reunião e diz: lá vem o sonhador mor. Pegamos o sonhador mor, lançamos ele dentro de uma cisterna e veremos o que vai ser dos seus sonhos. Tem alguém projetando te parar, tem alguém projetando te matar. Por quê, pastor? Porque estão olhando e dizendo: se a gente fazer assim, eu quero ver o que vai ser dos seus sonhos. Alguém quer parar aquilo que já foi profetizado no mundo espiritual para a tua vida. Mas eu vim aqui carregado de Deus dizer que a palavra de Deus é fiel e verdadeira, irmão. Se Deus prometeu, não tem demônio, não tem principado, não tem potestade que vai parar você. Eu vou profetizar neste altar. O grandão está na casa e está dizendo: ninguém vai parar teu sonho, ninguém vai parar teu sonho. Deixa eu ver se alguém pega. O texto diz que eles vão intentar um projeto para matar José, para parar José. É por isso, irmão, que você está sentindo o peso. É por isso que você sente uma guerra espiritual para chegar dentro deste lugar. Sabe por quê? Porque dentro desta casa é que Deus cumpre promessa. É dentro desta casa que Deus abre a porta. É dentro desta casa que Deus opera na tua vida. Pastor, eu só acredito se o senhor provar na Bíblia. Então lá vai Bíblia. O texto diz que Deus cegou a madre de Ana. Perceba que quem cegou a madre de Ana não foi Elcana, quem cegou a madre de Ana não foi Penina, quem cegou a madre de Ana não foi o diabo, mas quem cegou a madre de Ana foi o próprio Deus. Escrito está: a porta que Deus abre, ninguém fecha, mas a porta que Deus fecha, ninguém abre. Era Ana dizendo: Deus, abre a minha madre. E Deus dizendo: eu não vou abrir, eu não vou abrir, eu não vou abrir. Tu acha que Ana ficou bicuda? A Bíblia diz que Ana subiu até Siló para adorar a Deus. Perceba que Ana subiu de madre fechada. Ela fez uma oração tão poderosa que o céu se abriu ao seu favor e ela desceu de madre aberta. Pastor Daniel, não entendi. O grandão está na casa e está dizendo: enquanto tu adora dentro desta casa, eu abro a porta para você. Ela é bacalamaia. Deixa eu ver se alguém pega. Deixa eu ver se alguém pega o poder desta palavra. Eles olham e dizem: vamos lançar dentro da cova. O texto diz que eles lançam mão de José. Eles agarram José. E a Bíblia é categórica diz que eles arrancam a capa de José. A capa aqui, irmão, fala de algo muito poderoso na vida daquele jovem. Eu intitulei a capa aqui como a capa do destaque. Algo que só príncipe usava, só rei usava.
Os irmãos de José olhavam para José, mas o que incomodava era aquilo que estava sobre ele. Eles olhavam para José, mas o que incomodava era aquilo que o pai colocou sobre ele. Existem pessoas, irmão, invejosas, aleluia, que ela tem condição de comprar um carro melhor do que o teu, mas ele gostou do que tu tem. É porque ela está preocupada com aquilo que o pai colocou sobre você. O que está incomodando é o que está sobre José. Aí a Bíblia diz que eles arrancam a capa e lançam José dentro do poço. A pergunta é: por que não lançaram José com capa, com tudo? Porque o que estava incomodando era a capa. O que estava incomodando era aquilo que o pai colocou sobre ele. É por isso, irmão, que tem gente que às vezes está atravessando um deserto danado na sua vida. Não tem carro para andar, anda de aluguel, o negócio parece estar de bronze, mas alguém olha para ele e inveja o que tem dentro dele. Porque às vezes ele não tem carro e não tem casa, mas tem a presença do doce Espírito Santo dentro da sua alma. O grandão está na casa e está dizendo: Daniel, nesta noite eu estou depositando algo grande na vida de alguém. Eu estou depositando algo grande na vida de alguém. Deixa eu ver se alguém pega. Eles arrancam a capa, eles tiram a capa, e o texto diz que eles lançam José dentro do poço. E a Bíblia diz que o poço não havia água. O texto diz que José está no fundo do poço. E quem nunca ouviu essa expressão, no fundo do poço? Quem nunca esteve no fundo do poço? E quando alguém chega no fundo do poço, a primeira coisa que alguém diz é: daí não sai nunca mais. Daí não sai nunca mais. Mas sabe o que eu acho interessante? É que é no fundo daquele poço que existe um Deus no céu, movimentando o céu em favor de José. É no fundo daquele poço que o céu está em movimento na vida daquele jovem. Eu não sei qual é o estágio que você está vivendo aqui nesta noite. Eu não sei como é que está lá na tua casa, jovem, mas eu quero liberar uma profecia ao teu coração. Fique tranquilo, que diante desta situação difícil existe um Deus assentado em um alto e sublime trono. Um Deus que tem poder para mudar a tua história. Eu não sei qual é os teus sonhos, eu não sei o que tu tens sonhado, mas o grandão está na casa e está mandando eu profetizar nesta noite. Daniel, abra a tua boca em alto e bom som e diga para a minha igreja que eu sou aquele que pega o pobre do pó, eu pego o pobre do monturo, levanto ele diante da minha presença e coloco para assentar entre príncipes. Deixa eu conjecturar aqui nessa noite, irmão. José está no fundo do poço. Alguém passando e perguntando: José, está fazendo o que aí? Me lançaram aqui dentro do poço. Mas que inimigo cruel te jogou dentro do poço? José ia dizer: não foi meu inimigo. Não foi inimigo? Não. Quem me jogou aqui dentro foi Dan. Quem me jogou aqui dentro foi Gade. Quem me jogou aqui dentro foi Naftali. Quem me jogou aqui dentro foi Judá. Quem me jogou aqui dentro foi Isacar. Quem me jogou aqui dentro foi Zebulon. Quem sabe alguém olha e diz: mas que inimigo cruel que fez isso com você? E você conhece o nome dos teus inimigos? José dizer: não, é porque não foi meus inimigos. Quem me jogou aqui dentro foi os meus próprios irmãos. Porque é normal, irmão, a gente ser apunhalado pelas costas por alguém que a gente não conhece. O difícil é ser apunhalado pelas costas com alguém que senta na nossa mesa, que come do nosso bocado, assim como Jesus. Eles estavam ali preocupados com quem ia trair. Jesus disse: aquele que eu colocar
colocar o bocado na boca. Aí dói. Que inimigos são esses, José? Não, são os meus irmãos. O texto diz que eles lançaram José no fundo daquele poço. Mas sabe o que eu acho interessante? Que os mesmos que lançaram José no fundo do poço, agora vai ter que arrumar uma corda para tirar José do fundo daquele poço. O texto diz que eles tiram José do fundo do poço e vendam como um escravo para a caravana dos ismaelitas. O texto diz que nós lemos que eles pegam a capa, porque a briga toda aqui é por causa da capa. Quem sabe Naftali tentou vestir a capa, não deu. Judá tentou vestir a capa, não deu. Zebulon tentou vestir a capa, não deu. Viu que a capa não dava em nenhum deles. Sabe por quê, irmão? Porque aquilo que Deus tem para você não vai servir no seu irmão. Tem gente dizendo: eu quero pregar como fulano prega, eu quero cantar como fulano. Não, Deus tem algo diferente para você. Deixa eu ver se a igreja pega. O grandão está na casa e está dizendo: eu tenho diferente, eu tenho algo diferente para a tua vida. Simples assim. Pastor, me dá mais uma referência bíblica. Quando Davi foi lutar contra o gigante, o que é que Saul fez? Pegou a armadura e colocou em Davi. Davi vestiu a armadura, e a Bíblia é categórica em dizer que Davi não conseguia andar com aquilo. Eu vou falar de novo. A capa do teu irmão não serve para você. A armadura do teu irmão não serve para você. A espada do teu irmão não serve para você. O grandão está na casa e está dizendo: eu não trabalho com réplica e eu não trabalho com eco. O que eu tenho para você é algo novo, é algo grande, é a tua medida. Joga a mão direita para cima que eu vou profetizar. O grandão está na casa e está dizendo: o que eu tenho para você é a tua medida. Não serve ninguém a capa. Eles pegam a capa. Aí o texto diz que eles matam um cabrito e mancham a capa no sangue. A capa é a capa do destaque, ou a túnica do destaque. Eles arrancam a túnica, já que não serve ninguém, vamos manchar. E a túnica manchada aqui, irmão, representa, tipifica, aponta para o final da história de José. Existe uma geração, aqui não, irmão, lá para o lado de Brasília, existe uma geração aí, carregadoras de túnicas manchadas. Pessoas que carregam a história de um e de outro. Fulano caiu, Beltrano pecou, fulano adulterou, não sei quem fechou a igreja. Carregadores de túnicas manchadas, carregadores de má notícias, de mazelas, coisa que não vai edificar ninguém e levar ninguém para lugar nenhum. Mas eu vim aqui debaixo da autoridade de Deus dizer que Deus ainda tem uma geração que carrega as boas novas na sua boca. Carregadores de túnica manchada. A túnica manchada aqui representa, tipifica, aponta para a morte de José. A túnica manchada aqui representa a vida ministerial de José. Já era. Quem sabe, irmão, alguém pegou a tua túnica manchada e saiu por aí expondo. É isso que eles vão fazer. Eles pegam a túnica e levam para Jacó. Apresentam a túnica para Jacó dizendo: por acaso é esta túnica do teu filho? Jacó olha, foi ele que confeccionou aquela túnica. Ele olha e diz: não, a túnica é do meu filho. Porventura uma fera despedaçou a José.
Jacó está com a túnica manchada na mão e está dizendo: meu filho morreu. Jacó está com a túnica na mão, está dizendo: acabou e não tem mais jeito para a história do meu filho amado. A Bíblia diz que todos os irmãos estão em volta de Jacó, estão querendo consolá-lo, ele não permite. Aí a Bíblia diz que quem está olhando para a túnica manchada está vendo a morte de José. Só que enquanto alguém está achando que José morreu, a Bíblia diz que ele está indo vivo na caravana dos ismaelitas. Quem está olhando para o cenário e para a túnica está dizendo: José morreu. Mas enquanto alguém está achando que José morreu, a Bíblia diz que ele está entrando na casa de Potifar para ser o chefe daquela casa. Enquanto alguém está olhando para a túnica de José e dizendo: está tudo acabado para José, a Bíblia diz que Faraó está chamando José para ter um diálogo com ele, e ele será o grande governador do Egito. Pastor Daniel, não entendi. Alguém pegou a tua túnica, manchou no sangue, disse: vamos manchar o caráter dele, vamos manchar a índole dele, vamos provar para todo mundo que ele morreu. Mas o grandão está na casa e está dizendo: a promessa ainda está. Deixa eu ver se alguém pega. Olha, eu vim aqui, irmão, na autoridade, dizer para alguém que a promessa de Deus está de pé na tua vida, a promessa de Deus está de pé na tua casa, a promessa de Deus permanece de pé no teu ministério. Alguém olhou e disse: eu quero ver se ele continua com a túnica do jeito que está. Mas o grandão está na casa e está dizendo: ninguém toca naquele que eu tenho promessa, ninguém mata aquele que eu tenho promessa. A túnica manchada representava o final de uma história. Só que eu estou diante de um Deus que tem poder, que tem autoridade para purificar a vida de qualquer ser humano na face da terra. Eu tenho um amigo, bacharel em teologia, e ele disse que existem duas coisas, apenas duas coisas, que podem lançar alguém no inferno. Primeiro, a apostasia. Segundo, a blasfêmia contra o Espírito Santo. É a única coisa que pode fazer alguém perder a salvação: a blasfêmia contra o Espírito Santo e a apostasia da fé. Se afastar da fé uma vez por todas. Porque ninguém, irmão, será lançado no inferno por causa dos seus pecados. Pastor, ninguém vai ser lançado no inferno por causa de pecado? Não. Ninguém será lançado no inferno por causa dos seus pecados. Pastor, ficou doido agora. Não, vou te explicar. Um rei entrou em um presídio de segurança máxima. Ele tirou as suas vestimentas reais, colocou uma vestimenta de pastor e entrou em um presídio de segurança máxima. Ele foi no preso mais perigoso daquela prisão, com uma Bíblia na mão. Entrou naquela cela, olhou para aquele preso e disse: olha, eu tenho um presente para te dar. Aquele preso olhou para ele e disse: do que me vale o teu presente? Hoje mesmo eu serei enforcado. Hoje mesmo tirarão a minha vida. Do que me vale o teu presente? O rei, disfarçado de pastor, insistiu e disse: meu filho, aceite o meu presente. Aquele homem olhou para ele e disse: não vale de nada o teu presente. Eu serei enforcado hoje à noite. O rei, disfarçado de pastor, saiu daquele presídio
entrou no seu palácio, vestiu as suas vestimentas reais, assentou-se sobre o seu trono. À noite, o grande julgamento. O rei se levantou, aquele homem, com a corda no pescoço, pronto para ser enforcado. O rei olhou para ele e disse: você sabe porque você vai morrer hoje? Ele disse: eu sei. Eu vou morrer por causa dos meus crimes. Eu vou morrer por causa dos meus assassinatos. Eu vou morrer por causa dos meus pecados. O rei olhou e disse: tu não vai morrer por causa dos teus pecados. Tu não vai morrer por causa dos teus assassinatos. Tu não vai morrer por causa dos teus crimes. Aquele homem não entendeu. Ele disse: como assim? Ele disse: hoje pela manhã eu tirei a minha vestimenta real, coloquei uma veste de pastor e entrei dentro da cela que tu estava. Te ofereci um presente, aquela Bíblia, e dentro da Bíblia tinha um papel, e no papel tinha uma escrita, te dando a segunda oportunidade. O presente que eu queria te dar era o perdão por todos os crimes, por todos os pecados que você cometeu e você rejeitou. Ninguém vai para o inferno por causa dos seus pecados, mas multidões e multidões e multidões serão lançados no fogo do inferno, porque rejeitou o perdão de Deus. Todo dia quando o pastor assume a tribuna, é Deus dizendo: eu te perdoo, quer vir para o céu? Eu te perdoo, quer vir para o céu? Eu te perdoo. Eles acharam que a túnica manchada seria o final da história daquele jovem. Mas o texto diz que Deus levantou José como um grande governador na terra do Egito. Você conhece a história? Faraó sonha. O texto diz que o copeiro se lembra de José, manda trazer José na presença de Faraó. A Bíblia diz que Faraó não só interpreta, mas revela o sonho de Faraó. E a Bíblia diz, irmão, que Faraó fica olhando de um lado para o outro, perguntando: aonde acharíamos um jovem como esse, em que haja o Espírito de Deus? Elebacalamaia, céu é caminaia. Sabe qual é a grande diferença da tua vida, de quem está aqui dentro para quem está lá fora? É a presença do Espírito Santo de Deus. Eu vou profetizar, irmão. Joga a mão direita para cima. O grandão está na casa e está dizendo: a presença que eu coloquei dentro de você vai fazer a diferença aonde você for. Aonde você for, jovem, você vai ser bênção na presença de Deus. Aonde você for, homem, você vai ser bênção na presença de Deus. Aonde você for, mulher, você vai ser bênção na presença de Deus. Aonde vocês forem obreiros, vocês serão bênção na presença daquele que tem todo o poder e toda a autoridade. Só eu acredito, ou tem alguém comigo aqui nessa